é farol nas tempestades, abrigo e compreensão. Ali estão os ensinos que elevam o coração, chamando a caridade, ao perdão e à redenção. Allan Kardec, com firmeza, clareou o nosso olhar, ergueu pontes de sabedoria entre o céu e o lar. Com os espíritos de luz, escreveu com devoção as páginas que hoje guiam nossa renovação. Estudar é servir com fé, é cultivar o bem, é transformar cada dia em um novo amanhecer também. Na reforma que começa no silêncio do pensar, habita o Cristo interno a nos renovar. Na live que agora se abre, com humildade e saber, convidamos cada alma a crescer e a compreender. Que Kardec seja a bússola e o Evangelho a direção, seguir o bom Jesus no coração. Ali estamos, com firmeza, clareou o nosso olhar, ergueu pontes de sabedoria entre o céu e o lar. Com os espíritos de luz, escreveu com devoção as páginas que hoje guiam nossa renovação. Nas páginas que hoje guiam nossa renovação. Estudar é servir com fé, é cultivar o bem, é transformar cada dia em um novo amanhecer também. Da reforma que começa no silêncio do pensar. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, boa noite para todos. Já estou entrando aqui antecipadamente, mas já vou chamar minha amiga aqui também. Entrei antes um pouquinho para testar a música, que hoje eu estou em outro local. Boa noite, querida amiga, tudo bem? Boa noite, querido, tudo bem? Tudo bom. Aqui hoje nós estamos em outro canal, em outro momento, com outra música, com outra chamada, tudo diferente hoje. Eu hoje estou um pouquinho rouca, aí você tem que ter paciência comigo. Não, nós temos todo o tempo do mundo. Ainda tem muita coisa para a gente ir. Aí eu falei assim, eu vou entrar uns minutinhos mais cedo, que eu queria testar essa canção nova. Agora eu sou compositor também, né? Além disso. É? Que chique. Então, aí eu queria ver essa canção, porque eu quero botar ela na chamada de Natal, lá das nossas crianças da África. Eu vou pedir permissão a você, eu vou colocar aqui, nós vamos ficar aqui um pouquinho de lado. Tá bom. Isso aí, gente, amiga, gente querida, é o Natal das nossas crianças lá da África. Já começamos a campanha. Esse QR Code aí é o QR Code que você vai apontar a sua câmera do seu celular e você já vai lá para doação. É o Pix que está aqui embaixo. O Pix é natalafrica@fraternidadesemfronteiras.org.br. Nós já começamos aí a nossa campanha. São muitas famílias, são muitas crianças, em torno de qualquer coisa entre 10 mil a 30 mil, mais ou menos. Então, a gente já começou a arrecadar para o Natal dos nossos queridos irmãozinhos e crianças lá da África. O Pix, repito, natalafrica,
fraternidadesemfronteiras.org.br. Doação mínima de R$10. R$10 só, uma vezinha que vocês vão dar, já vai fazer o Natal dessa criançada toda lá da África, se Deus quiser, e Ele há de querer que todo mundo lá tenha um Natal muito feliz, como nós aqui, que podemos, graças ao bom Deus, né? Temos aí uma ceiazinha, eles também merecem ter essa ceiazinha, né? Então, é isso aí, minha gente. Estava com saudade já de vocês com saudade de mim, da gente fazer aqui o nosso estudo com a professora Eliana Maria. Ai, a professora, meu Deus, fala assim, uma colega de trabalho que estuda junto conosco. Pronto. Então, é isso aí. É a minha colega de trabalho, que estuda muito com a gente, coisa e tal. E dizer para vocês que amanhã a gente começa um estudo novo, gente. Amanhã tem estudo novo no canal. Deixa eu só... Eu acho que eu não fiz a amostragem para vocês. Mas não tem problema, porque eu vou abrir aqui. Ai, não está abrindo. É porque eu estou em outro canal. Eu estou no meu canal particular. E porque o seu StreamYard achou que eu já fiz horas demais lá no StreamYard. Mas amanhã a gente começa o estudo de as histórias que os espíritos contaram do nosso querido irmão amado Hermínio Miranda. Livro novo. Livro novo. E no final de semana, no sábado, nós vamos fazer uma compilação que é o resumo do livro que a gente estava estudando anteriormente, do Hermínio de Moraes, é a conclusão e resumo do livro Diálogo das Sombras. Excelente. Eu estou convidando vocês antecipado, estou convidando todo mundo antecipado, porque é uma coisa assim tão fantástica e eu não esperava. Eliana, se eu soubesse que a conclusão e o fechamento dele é quase todo o livro que nós lemos, eu tinha começado por lá. É fantástico que o Hermínio Miranda fala para a gente no encerramento. Eu fiquei assim de boca aberta. Eu até imprimi hoje aqui as folhas. São 7 páginas de texto, mas é uma coisa assim maravilhosa. Esse cara era fantástico. E eu já engrenei no segundo livro dele, né? Já vou passar a estudar esse novo livro dele aí, que é as histórias que os espíritos contavam. É relato, ele ia anotando também, ele tinha essa coisa, né, de escrever tudo que acontecia nas mediúnicas, e ele traz para a gente um monte de informação. Esse aí eu andei lendo um pedacinho para me ver como é que era, mas vou estudar do mesmo jeito que eu fiz no outro livro, sem consultar, vamos na hora estudando e aprendendo junto ali, trocando ideias e coisas. E no final de semana a gente vai fazer a conclusão do outro livro dele, que foi muito legal também. Eu fiquei, sabe, assim, até triste. Eu falei, caramba, que pena vai terminar o livro. E dá uma peninha quando a gente termina o livro. Muito é sempre bom. Assim. Gente, como eu aprendi... Eu tinha que ter conhecido Hermínio Miranda há muito mais tempo. Não sei por que carga de água, mas como tudo vem a seu tempo, então veio, acho que no momento certo, para me aprender, para me passar esse aprendizado para as pessoas, que é o mais importante, é o que eu estou fazendo muito agora também, doando meu tempo para passar algumas informações para as pessoas através da informação desses espíritos aí muito bacana. E para quem não sabe, para quem está chegar hoje, eu depois vou passar esse vídeo lá para o meu canal. O que aconteceu? Tem um outro canal Estudar Kardec, mais novo do que o meu. Tem. O seu é canal Kardec Rio de Janeiro, não é isso? O meu é Kardec Rio de Janeiro. E alguém abriu um canal também com Estudar Kardec. Aí estava toda hora dando confusão, coisa e tal. Aí eu reclamei com o YouTube. O YouTube falou que não, pode sim. A pessoa pode abrir com 2 canais com o mesmo nome.
Eu falei, como eu sou mais sábio, eu vou trocar o meu, vou criar confusão, não. Ah, vou esquentar minha cabeça, não. Aí botei, perguntei a algumas pessoas de sugestões e coisa e tal. Aí botei Kardec 100%, então o canal agora é 100% Kardec, já mudamos tudo, mudamos a foto, mudamos tudo do canal, para não haver mais confusão de nome, coisa e tal. Não que o canal lá do amigo também não seja bom, é um canal bom, mas as pessoas não estavam encontrando. Aí entrava no dele, procurava, me ligava, ou mandava e-mail, mandava zap. Ah, não encontrei teu vídeo, não encontrei isso. Não encontrei... Mas por que encontrou? Ah, eu entrei lá, não tinha nada lá, não. Não, você está entrando em outro canal, então. Aí que eu vim descobrir que tem um outro canal com o mesmo nome. Eu tive que trocar. Aí vem o StreamYard hoje e avisa para mim, olha, o teu tempo que você tem mensal já está se esgotando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, que isso? Como é que está se esgotando? Aí abri hoje a live, a nossa live, essa agora, que vai acontecer agora, abri no meu canal particular, Jorge Dutra, tanto que está meu nome aqui. Depois eu tiro daqui e jogo lá para o outro o vídeo, baixo, edito, faço tudo de novo, mas tudo bem. Até dia 21 eu estou meio travado lá, porque eu tenho live com outras pessoas. Já pensou no dia da live que eu marquei com outras pessoas, o canal não está funcionando? É cada coisa que aparece que eu vou te contar. Mas vai dar tudo certo. Tudo é aprendizado. Sim, então, vai tudo certo. E como é que foi? Passeou bastante? Viu a filhota? Eu fui a um casamento em Santos, de uma prima. Que legal, legal. Pensei que você lá para Santos. Que bom. Foi bom, né? Eu revi meus primos, minhas primas. Bom, né? Ver a família depois. Muito gostosa, né? Esqueci até de acender as luzinhas hoje. Mas tudo bem. Gente, vamos lá então, vamos estudar, vamos aprender. Mas hoje a gente vai. É o 11º capítulo, item 12. Ih, rapaz, se falar nisso, Eliana Maria, nós estamos chegando na parte interessante desse livro, hein? Falta bem pouquinho para começar os relatos dos espíritos. A melhor parte do livro, que é o relato. Gente, eu adoro. Eu adoro esse pedaço do livro, essa parte do livro, para mim, eu acho que é a mais legal. É a mais legal. É bem interessante. Hoje a gente tem o item, começando aqui pelo item 12. Posso começar? Ele é pequenininho, o 12 é pequenininho. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando o capítulo 11, da proibição de evocar os mortos, né? Que é assim, a proibição da Igreja Católica, pela comunicação que nós fazemos com os espíritos, né? Com o diálogo, com a troca, né? Com a verdade do mundo espiritual, dessa forma, né? De adquirirmos conhecimento através deles, e que sempre existiu, né? Os mortos de todas as religiões, e a Igreja apresenta suas teses, né? Tendo como coluna rigorosa a lei de Moisés, que nega, né? Que proíbe, e que não foi bem assim. Então, quem estiver interessado, recomece o capítulo, né? Junto conosco no canal, e depois vamos chegar aqui até o item 12, que nós vamos reiniciar agora. Quem estiver interessado, retorna, né, ao início do capítulo e vai acompanhando, que é bem gostoso. Beleza. Como nós estamos aprendendo, não é, Duda? Opa, muita coisa, muita coisa. Vamos lá então, gente. Não vamos... O item 12 diz assim para a gente. Aqui aparece uma grande dificuldade. Se as almas estão em seu estado de felicidade suprema e não podem deixar este lugar afortunado para vir em socorro dos mortais, por que a Igreja invoca a assistência dos santos que,
mais do que anjos, devem estar em lugares mais de suprema felicidade possível. Porque diz aos fiéis para invocar os santos em casos de doenças e aflições e para se preservarem dos flagelos. Por quê? Segundo a Igreja, os santos e a própria Virgem vêm se mostrar aos homens e fazer milagres. Eles deixam o céu para virem à terra. Se aqueles que estão no mais alto dos céus podem deixá-lo para... por que os que estão menos elevados também não poderiam? Isso, vamos dar uma paradinha aí. Mais uma contradição, né? Kardec vai refutar. Pois é, porque... Por que se pode invocar os arcanjos, os santos, né? Pedindo proteção, pedindo assistência, orientação, e não se pode se comunicar com os outros espíritos? Qual a diferença? Eles já nasceram assim, anjos perfeitos, né? Nós sabemos que os santos, né? Todos eles tiveram sua história aqui na Terra. São homens e mulheres como todos nós, que apenas, né? Muitos com sua fé fervorosa, verdadeira, se dedicaram a Jesus, aos seus ensinamentos, a levar a palavra, né? A confortar a tantas pessoas, nos deixaram tantos exemplos, mas passaram por todos os aprendizados que todos nós que desencarnamos, né? E passamos a condição de espíritos. Então, a divindade, né? Deus não iria fazer essa distinção. Ele não ia deixar essa benesse, né? Essa condição somente a eles. É uma contradição. Então, mais uma vez, a gente questiona a justiça divina. Porque só esses, né? E não os outros das outras religiões. Estou falando só do espiritismo, não. Né? De todas as religiões espiritualistas. Por que nós não podemos? Por que esses espíritos, como nós, não podem? E os santos podem, os arcanjos podem. Quer dizer, né? É uma contradição. Eles colocam umas dificuldades nas verdades, né? Espirituais, que nós muitas vezes não entendemos por que tanta resistência. Nós vamos ver isso aí na frente. Não, ela se contradiz, né? A fala da Igreja se contradiz todo o tempo. E por que negar ou não deixar a coisa ser esclarecida ou estudada para que esse leque, né, desse mundo espiritual se abra para nós com tanto conhecimento, com tanta ajuda? Os santos não vêm nos ajudar, os arcanjos não vêm nos ajudar, nos proteger, os nossos amigos espirituais também. Claro que eles não têm, né? Muitos ainda não têm a condição de um espírito elevado, né? Que já passou por tanto aprendizado, por uma elevação moral, né? Por uma vida dedicada a Jesus, mas que estamos no caminho. E que muitas vezes esses irmãos, quando vêm se comunicar conosco, trazem muitas lições, muitos exemplos, e a confirmação da vida na pátria espiritual. Não é? Se nós temos essa condição de nos comunicarmos, por que não? O que impede? Qual é o mal que se faz? Nós já vimos anteriormente que o espiritismo não trabalha com magia, com sortilégio, né, com superstições. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem quiser, estude. Vá a fundo, né? Pegue toda a obra de Kardec, pegue as lives, as palestras, né? Os livros, vá estudar.
você vai entender que não há privilégios para A ou para B. Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, cada um na sua caminhada moral, intelectual, não é? Todos nós temos a condição de ajudar o outro, com o mínimo de conhecimento, com o mínimo, né, de valores, de virtudes que tenhamos adquirido, qualquer um de nós pode ajudar um irmão, tanto lá na pátria espiritual quanto aqui, nesse planeta. Né? Não há privilégios. Então, Kardec coloca aqui o contraditório. E vamos continuar. Vamos lá. E item 13 agora, gente. Diz assim: pode-se entender que os incrédulos negam as manifestações das almas, porque não acreditam na sua existência. Mas é estranho ver aqueles que acreditam na existência e no futuro das almas se obstinarem contra os meios de provar que elas existem e se esforçam para demonstrar que tais meios são impossíveis. Seria mais natural que aqueles que têm interesse em provar a existência da alma recebessem com alegria e com o benefício da providência os meios para se desmascarar, com provas irrefutáveis, os que negam a alma, porque negam a religião. Lamentam sem parar a incredulidade que leva à evasão e dizima o rebanho de fiéis, e quando aparece o meio de combatê-la, rejeitam-no com mais obstinação do que com os próprios incrédulos. Depois, quando as provas ultrapassam qualquer limite da dúvida, recorrem à proibição da evocação das almas, com um argumento supremo. E para justificar essa proibição, eles vão buscar um artigo da lei de Moisés, com o qual ninguém sonhava mais, e querem, por toda a força, impingir a sua aplicação, já que não tem razão de ser. Ficam tão felizes com a descoberta de tal artigo que nem percebem que este mesmo artigo justifica a doutrina espírita. É isso aí. Essa. Vamos lá, pois é. Ele se contradiz o tempo inteiro. Olha só, vamos lá, vamos começar. Ele diz aqui que os incrédulos, né, negam a manifestação das almas. Justo, eles não acreditam. Quem não crê, tudo bem, cada um crê naquilo, né, que o seu coração está lá confortado, né, e perseverante na sua fé. Se não acredita, cada um seu caminho, tudo bem. Esses, nós até, né, entendemos. Mas olha só, o estranho que ele diz aqui é ver aqueles que creem, né, na alma, que depois da morte, né, todos estarão, cada um dentro do que crê, né? A Igreja Católica acredita que eles vão ficar lá dormindo, né? O sono eterno até o momento do despertar. E cada um vai para um lado ou para o outro, para o céu, para o inferno, para o purgatório. E a doutrina espírita não, né? Ela diz que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais, que esse corpo, né, essa matéria é uma casca provisória apenas para nos auxiliar, né? É uma ferramenta do espírito para fazer com que nós aprendamos a nos tornarmos espíritos melhores, pessoas do bem. Temos um propósito aqui na Terra, todos nós, todo um planejamento de vida, de desencarne, e por aí vai afora, pela eternidade, pelos reparações, né? Isso, desatando os nós que saímos dando aí pela eternidade, né? Então, é o nosso encontro conosco mesmo, né? Com as nossas
com as nossas angústias, com os nossos medos, com os nossos erros, com as nossas fraquezas. É o olhar no espelho, né? Eu comigo mesmo, o tempo inteiro. É uma jornada individual, a jornada do espírito, né? Ela é única, indivisível, individual, crescente. Todos nós vamos chegar à condição de anjo, né? Ninguém nasceu anjo. Na Igreja Católica você vê que os santos, eles têm toda uma história, nasceram, cresceram, estudaram, né? Tiveram experiências muito difíceis, passaram por dores, foram pessoas que se dedicaram ao bem, né? À caridade. Então tem uma história. Ninguém nasceu anjo, ninguém nasceu santo. E aqui ele diz assim, que ele não entende, né? O estranho é ver aqueles que acreditam, né, na existência da alma, no futuro da alma, ficarem fervorosamente, se esforçam para provar que não existe. Quer dizer, demonstrar que a alma... Como assim? Se eles dizem que nós vamos morrer, né? Só que para eles nós vamos todos por lá para o mesmo, vamos passar por um sono, né? Até que todos cheguem o dia do juízo final e despertem. Então, há uma contradição, A alma não existe? Como assim? Eles não vão mais para lá, para onde eles dizem que vão? Eles acreditam na vida futura? Como não acreditar nas pessoas que estão lá dormindo? Elas vão acordar um dia, né? Então, em muitas comunicações que nós temos aqui, vamos começar a estudar daqui para frente, eles trazem riqueza de detalhes do mundo espiritual, comprovados, né? Nós vamos estudar daqui para frente e nós vamos perceber, nós vamos ter um entendimento muito grande do mundo espiritual, o que se passa após a morte, né? Como se passou o desencarne, a passagem, o desligamento do espírito do corpo. Então, é uma riqueza de detalhes, né? E eles dizem assim, por que eles têm esse interesse em confundir as pessoas? São, através de provas, a doutrina espírita ela traz provas irrecusáveis. Por que essa negação da religião? E ele diz aqui, eles deploram, sem cessar, a invasão da incredulidade. Quer dizer, quando eles começam com esses argumentos, porque quando eles se contradizem entre si, entre eles lá, eles ali estão gerando os incrédulos. As pessoas deixam de acreditar. Fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, né? Então, isso acaba com o rebanho dos fiéis, afasta, porque a pessoa vai ao descrédito. Porque fica questionando. E ele diz aqui mais também, e quando o mais poderoso meio de combatê-las se apresenta, como uma doutrina que chegou com verdades, né, com novos conhecimentos, com tantas provas, né, porque tudo que Kardec estudou tem base científica, é comprovado. Não é aleatório, não vem da cabeça dele, não vem do leitor, não é? Então, por que esse combate? E ele ainda diz aqui, depois quando as provas são tão grandes que não deixam nenhuma dúvida, né? Você vê uma mediunidade de Chico, de Divaldo e de tantos outros, né? Nós temos ali as comunicações dos espíritos, muitas vezes, eles trazem nomes de pessoas, detalhes de como se chamavam vida, né? Os hábitos. E as pessoas ficam assim, como pode ser isso? Não é? E aí eles dizem aqui, como eles não conseguem entrar nessa briga com provas concretas, né? E que levem realmente à negação do espiritismo, da vida no mundo espiritual, o que eles fazem? Eles proíbem.
Então, eles proíbem, é proibido, né? É pecado. Você vai ser excomungado, você vai para o inferno. Se você evocar os mortos, evocar, né, a espiritualidade. Ele disse aqui, ó, eles procuram, então, um artigo da lei de Moisés, né, que já está obsoleto para a nossa sociedade atual, né, para o mundo hoje, porque aquelas leis de Moisés, como nós as chamamos aqui, elas foram necessárias para aquela sociedade tão corrompida. Ele precisava colocar um freio naquele povo. Então, eram momentos completamente díspares, completamente diferentes dos outros. Então, não justifica essa proibição de evocar os mortos tirando de lá um artigo da lei de Moisés. Quando nós vamos estudar fundo, nós percebemos que não tem nenhuma base sólida para que se faça essa afirmação. Nenhuma. Não existe. Não. É quando você não consegue se impor por uma verdade, o que você faz? Você proíbe. É igual criança, ó. Não pode, você não explica a história certa para a criança, mas você proíbe. Mas não dá um argumento para que a criança entenda o porquê que não pode. Verdade. Não pode fazer isso. Mas por que não pode? Vamos lá. Então, já que eles não podem explicar, que eles não têm esse conhecimento, não é? Eles não têm ainda, eles não têm. Um dia terão, porque um dia todos nós seremos um. É como se fala atualmente, eles criam uma narrativa e ponto. Isso, entendeu? Então, não pode e acabou. É sacrilégio, né? É sacrilégio, é pecado, não pode. E por quê? Então, é isso que ele diz aqui, ó, nesse capítulo 13. Eles se esforçam para provar que não existe, não conseguem a prova, então proíbem. Entende? É isso. E vamos lá no 14. Vamos lá. 14º. Nenhum dos motivos alegados contra a relação com os espíritos resiste a um exame mais sério. Pelo tipo de ataque que fazem, pode-se deduzir, entretanto, que esta questão desperta bastante interesse. Caso contrário, não atacariam com tanta insistência. Ao ver essa verdadeira cruzada de todos os cultos contra a manifestação dos espíritos, pode-se dizer que eles têm medo. O verdadeiro motivo bem poderia ser o receio de que os espíritos, bastante clarividentes, viessem esclarecer os homens em pontos que interessa à Igreja manter dela a obscuridade. Dando conhecimento justo sobre o que é o outro mundo e as verdadeiras condições para lá ser feliz ou infeliz. É pela mesma razão que diz a uma criança: não vá lá, porque tem lobisomem. Aos homens dizem: não chame os espíritos, porque é o diabo. Mas as coisas se arranjam. Proíbem os homens de chamar os espíritos, mas não impedem os espíritos de virem até os homens para mostrar as suas verdades. O culto que estiver com a verdade absoluta não deverá temer a luz, porque a luz ressaltará a verdade e o demônio não prevalecerá a verdade. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha só. Ele diz aqui que todos os motivos, né, alegados contra a relação com a relação do mundo material com o mundo espiritual não se sustentam. Se você for fazer um exame sério aprofundado, tudo vai abaixo. Porque não há como, não existe. Né? É tudo muito claro. Então,
Aí ele diz assim, da obstinação que nisso se coloca, né? Por que essa obstinação em negar isso, né? Ir contra e falar tão mal da doutrina espírita, né? Como se nós fôssemos seres demoníacos, como se o espiritismo fosse algo do mal, o que não é, muito pelo contrário, nós já falamos muito sobre isso aqui. Então, ele diz assim, por que esse interesse, por que essa insistência, por que esse combate contra as manifestações? Tem medo de quê? Por que esse temor, é isso que ele está colocando aqui, que o verdadeiro motivo poderia bem ser o medo que espíritos, né, com muita clareza, venham esclarecer aos homens sobre esses pontos que são sombrios e obscuros, que vão realmente trazer a verdade dos fatos. Por que eles querem esconder isso, né? É isso que ele está colocando aqui. Para que esse esforço? Porque ele está dizendo aqui, vão se esforçar e vão. Por quê? Vocês podem proibir os homens, né, de se comunicarem com os espíritos, mas não tem gerência dos espíritos para virem se comunicar com os homens, porque se eles quiserem, né, a hora que for, o momento que for, do jeito que for ali no momento possível, eles virão. É isso que ele diz aqui, ó. Ninguém impedirá os espíritos de virem aos homens para tirarem a lâmpada de sob o alqueire, quer dizer, para trazer o conhecimento da vida espiritual para a humanidade. Então, não adianta, porque ele diz assim, olha, o culto que estiver na verdade absoluta, quer dizer, aquela fé professada, né, a qualquer estudo filosófico que trabalhe com a verdade, né, que nada teme, não vai temer a luz, porque a luz, ela clareia a escuridão. Então, o mal, o demônio, como eles falam, não vai prevalecer contra a verdade. Não é isso? O bem se sobrepõe ao mal. Então, para que esse medo, para que esse combate, para que esse rigor, para que impor regras tão rígidas, né? Como se isso fosse um sacrilégio, e nos considerar demônios, seres do mal. Eu tenho cara de um ser do mal, Jorge Dutra. Você, meu amigo, tem cara de um ser do mal. Um Chico Xavier com toda aquela humildade, com toda aquela doçura. Como que aquele homem trouxe comunicações do mal, homem que se dedicou a vida inteira ao bem, né? É uma vida exemplar para todos nós, de fé, né? De trabalho, de bondade, de humildade, de conhecimento, de dedicação ao próximo, né? Se dedicou a esse trabalho de psicografar essa literatura fabulosa, maravilhosa, que o mundo espiritual trouxe para todos nós. Mas o dia vai chegar que todo esse conhecimento vai ser comprovado cientificamente. E aí vai ser a felicidade de todos nós, porque olha quanto o mundo vai progredir quando a ciência está ali ligada, né, pareada junto com o mundo espiritual, com a verdade do mundo espiritual. Porque lá no mundo dos espíritos, o progresso, né, é infinito. Lá, né, aqui o planeta Terra, ele é um protótipo, é um modelo, né, do que acontece lá, elevado a 1000, em termos de conhecimento, de ciência, né, de medicina. Porque o espírito liberto dessa casca aqui, ele transcende, né? Caminha, os olhos enxergam aquilo que o nosso está cego. A mente, o pensamento se comunicam telepaticamente, né? É um mundo maravilhoso.
Os espíritos que nós vamos perceber aqui para frente nos estudos, eles trazem colocações da beleza do mundo dos espíritos, né? Do mundo superior. Não existem palavras, vocabulário no planeta Terra que consiga descrever a beleza do mundo espiritual. Então, o dia que isso estiver lá, né, caminhando junto com a ciência, quando as pessoas realmente se debruçarem de forma honesta, e muitos já estão estudando, né? Muitos já estão ali, comprovando, né, as curas, né, das doenças lá, das pessoas que estão internadas, quando professam sua fé através das preces, né, do pensamento positivo, da ligação de um bom pensamento. Isso já está comprovado cientificamente, né? Nos hospitais, aqueles doentes acamados que têm o tratamento espiritual através da prece, né? Das pessoas que vão lá orar juntos, esses se recuperam muito mais rápido, do que os outros. Isso já está comprovado. E muitas outras coisas, as experiências de quase mortas, é que eles, né, como pessoas de contar a beleza, né, do que viram. E por aí vai. A literatura é vasta. Basta que se tenha boa vontade, né, que não tenha essa negação ferrenha, essa perseguição, porque o mundo, né, as pessoas precisam se abrir. Não teria lógica se nós viéssemos a esse mundo por nada. Nascer, morrer, acabou aí. Cadê todo o conhecimento adquirido, né? Tudo que se vem ao longo da história da humanidade ia se perder, ia acabar, como se professa no niilismo, né? É o nada. É uma vida sem propósito, sem objetivo, que leva a um vazio existencial muito grande. Não tem propósito. Então, vamos refletir de onde viemos, né? O que viemos fazer aqui, qual a nossa importância nesse mundo, qual a nossa missão, para onde iremos. Então, são essas considerações que eles não têm como responder, não têm conhecimento para isso, e aí proíbem e ameaçam aqueles que se interessam. Eu, outro dia, estava vendo um padre falando no YouTube, ele estava fazendo a preleção dele na missa, não sei quem é, eu estava passando e parei para ouvir. Ele estava proibindo os católicos de frequentarem casa espírita, e amedrontando, dizendo que era um sacrilégio, que iam ter no inferno. Um gordinho, branquinho? Ele não era gordinho, não. Ele não era gordinho, não. Tem um branquinho aí que eu dei uma esculachada nele aí no X. Me bloqueou. Nós os pega a tua missa aí, deixa eu só livre, pô. Vai, pelo amor de Deus. Nós o abraçamos com tanto carinho, com tanto respeito, né? Nós respeitamos todas as religiões. Se você me convidar para ir à missa, eu vou. Se você alguém me convidar para ir em algum lugar, no centro, eu também vou. Com menos respeito, eu não tenho preconceito. Eu aprendo muito em todas elas. Olha, às vezes eu vou à missa, uma missa assim de celebração, ou de missa de sétimo dia, né? Alguma coisa assim, eu fico ligada no que o padre está falando, nas orações. Às vezes eu vejo legal. de papo, fofocando, né? Olhando, observando, e eu estou ali ligada, porque nós estudamos o Evangelho. É sempre bom aprender. Então eu fico assim, eu assisti uma preleção tão bonita de um padre na igreja de Santo Afonso, na Praça Sãos Pena. Que palavra bonita que ele passou para o rebanho dele. Então, é isso que importa. É a mensagem, né? É a honestidade do seu coração. É você falar de Jesus Cristo, de Deus, e fortalecer a fé.
desenvolver virtudes, né? Dar força. Tem muitos aí, infelizmente. Pois é. Mas é por quê? Porque não tem conhecimento, porque está fechado, né? Por conhecimento. Eles já estão chegando ao ponto de contradizer aquilo próprio que eles estão pregando, e já estão vendo Maria agora como segunda pessoa ou terceira pessoa dentro da ordem. Gente, sem ela nada tinha acontecido. É fundamental, estão jogando Maria de lado. Aí já está havendo um racha dentro da igreja, porque tem aquele pessoal que gosta de Maria e que traz ela com o maior respeito possível, não deixando de respeitar o Cristo, é claro, de maneira alguma, mas a importância dela dentro da história do catolicismo é muito grande. Sim. Para ser jogada de lado. Maria de Nazaré. Meu Deus do céu, olha, eu fiquei triste quando vi isso. E soube que esse papo começou pelo próprio Papa. Não sei se é verdade. Eu não estou muito ainda ao par disso, não. Vou tentar me inteirar. As pessoas aí falando umas bobagens aí ainda. Vai ter, sempre. Um dia eles despertam, né? Eu acho que o mundo só vai melhorar quando todo mundo começar a se amar de verdade, independente de religião ou não. Olha, bobagem. Não vai lá. É tudo bobagem, realmente, é tudo bobagem. Tem uma passagem, né, na jornada do Cristo aqui na Terra, que é a transfiguração no Monte Tabor, onde ele vai lá para o monte, quem aparece para ele? Elias. E os apóstolos estavam lá, né? Ele chamou somente Pedro, Tiago e João, que eram aqueles que andavam muito com ele. E eles viram ali o Espírito se manifestar, né? Elias e Moisés estarem lá conversando com Jesus. Então, eu não entendo. Por que essa negação? Eu não entendo. Enfim. Como ele diz aqui no texto, né? Tem as coisas que eles querem esconder. São coisas que querem esconder. Porque não sei. Porque não sei. Mas porque a comunicabilidade com os espíritos, esse intercâmbio com o mundo espiritual sempre aconteceu. Sempre. Tanto que nós já fomos... Kardec diz aqui no texto, eu achei interessante, ele diz assim, pelo tipo de ataque que eles fazem, pode-se deduzir, entretanto, que esta questão desperta bastante interesse neles. Exatamente. É isso aí. Com certeza, no apagar da luz, ele pega um livrinho nosso lá e vai dar uma lida para se inteirar, mas não abre mão de dizer que, olha, não vai lá, não. Olha só, o meu pai, ele falava assim para mim, olha, esses padres, eles sabem de coisas que a gente nem imagina. Eles têm ali... Aí meu pai falava assim, esses padres, eles são meu pai falava assim mesmo, eles são mais macumbeiros do que os próprios macumbeiros. Aí você falava assim para mim. Eu falava, pai, que é isso? Que nessa época eu frequentava a igreja católica. Meu pai já começava a questionar muita coisa comigo. Aí meu pai falava assim, sabe por quê? Ele falava dos franciscanos, né? Eu estou dando um exemplo assim. E aí o franciscano tem aquele cintinho, né? Aquela coisa que amarra na túnica deles. Aí, se você ver, tem vários nozinhos. Tem uns nós. Aí meu pai dizia assim, isso daí, meu pai falava assim, né? Isso daí como é que meu pai falava? É mironga. Tem um significado, Vê se não tem tantos nós ali. Então, e eles ficam falando um monte de besteira, mas eles seguem vários rituais, várias coisas, e ficam aí questionando os outros. Eu falei, pai... Aí a minha mãe fala assim, cruz credo, seu herege. Mas o meu pai, ele já estudava a doutrina espírita. Então, eles já traziam conhecimento, né? E começava a questionar as coisas conosco. Por que ele fazia isso? É para a gente poder refletir, observar, né? E buscar as respostas. É verdade. E a gente tem que se sentir confortável onde o nosso coração se sente no afago,
onde a gente se sinta fortalecido. Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu cada um. Mas não vamos ficar tirando pedra nos outros, né? Vamos respeitar cada um. Não tem necessidade. Não há necessidade disso. Deus permita que isso venha rápido, a união de todos nós. Porque é através dessa união que esse mundo vai progredir, né? Em moral, e que aí realmente o mal vai embora, porque a união do bem, né, vai fazer o escudo para que o mal não atinja. Mas isso vai chegar. Um dia vai chegar. Com certeza. Não, e não vai demorar muito, não. Não vai, não. Não vai, não. A ciência vai ser a nossa grande aliada. Com certeza. Com certeza. A maior aliada possível. Isso. Gente, vamos lá, então. 15º e último item desse capítulo. Ele diz assim para a gente. É quase um resumão aqui. Rejeitar as comunicações do além-túmulo é recusar o forte meio de instrução, que por si mesmo é uma iniciação à vida futura. E é recusar os exemplos recebidos por meio dessas comunicações. Por outro lado, a experiência nos mostra o bem que se pode fazer desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a se afastar da matéria e progredir. Proibir as evocações é privar almas infelizes da assistência que podemos dar. As palavras que seguem resumem admiravelmente as consequências da evocação praticada com o objetivo caridoso. E ele abre aspas aqui. Cada espírito sofredor e desolado contará a causa de sua queda, as práticas em que eles falharam. Falará de suas esperanças, das suas lutas, dos seus medos. Falará sobre os seus arrependimentos, suas dores, seus desesperos. Mostrará Deus justamente irritado, punindo e culpando com toda severidade da sua justiça. Ao ouvi-lo, vocês serão tocados pela compaixão por ele e pelo medo por vocês mesmos. Prestando atenção às suas queixas, vocês verão um Deus que não perde de vista, que espera o pecador arrependido, estendendo-lhe o braço, assim que ele tenta melhorar. Verão os progressos do culpado para os quais vocês tiveram a felicidade e a glória de contribuir. Vocês os acompanharão com cuidado, como um cirurgião segue o progresso da ferida de que cuida diariamente. Bordeaux, 1861. É isso. Perfeito. Olha só. Ontem, apesar de ser de 1860. Ele está dizendo aqui. Isso aí que eu acho fabuloso. É de 1800 e é como se fosse hoje. É muito atual. Muito atual. Muito. Não é muito atual. Parece que... Nossa, é fantástico. Ele diz aqui, ó. Repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o poderoso meio de instrução. Quer dizer, é a forma que nós temos de aprender através deles, né? E a iniciação para o futuro, para esse trabalho. Então, com tantos exemplos e ensinamentos que eles trazem. Então, repelir é rejeitar esses ensinamentos, é rejeitar essa forma, né, de aprendizado através deles. Ele diz aqui que a experiência no trabalho, né, que nós fazemos no Espiritismo, nos ensina que o bem que nós podemos fazer um bem a esses espíritos sofredores, né? Esses espíritos que passam por traumas do seu desencarne.
que passam por situações de sofrimento, né? Porque são apegados ao mundo material, apegados à família, que sofrem, que não entendem, que morreram, né? Que já passaram, que agora não são mais esse corpo aqui, esse espírito revestido com essa carne, sofrem, que não entendem, que agora já não pertence mais a esse mundo aqui. E ele diz aqui que nós, né, através do diálogo fraterno com eles, nós ajudamos eles a se libertarem dessas dores, né, através de conhecimento, de acolhimento, de preces. E ele diz aqui também que é uma forma, quando eles proíbem, eles estão privando essas almas infelizes de terem assistência que todos nós podemos dar. Agora, olha a incoerência, adulta, eu vou parar aqui. Eles não mandam rezar a missa? Mandam rezar a missa para quem? É para o espírito. Tem aquela a missa das almas, as almas do purgatório. Tem a prece das 13 almas, não sei do quê. Tem um monte de coisa. Eu não entendo, Se tem, como é que não pode? Por que eles não podem vir conversar com a gente? Por que nós não podemos invocar? Só podemos invocar os arcanjos, os santos. E nós, esses irmãos aqui, que tem muito a nos ensinar. E nós temos muito a ajudar. É um trabalho bonito. Você que milita na mesa mediúnica, no trabalho de desobsessão. É um trabalho tão bonito, né? E que você tem que se preparar. Ninguém vai ali para... Ninguém conversa com o espírito, se for um trabalho sério, como é o espiritismo, para querer saber os números da Mega Sena, ou querer saber se o marido está traindo, ou se a vizinha lá está, né? Foi ela que colocou lá o chumbinho para o gato da outra morrer. Sabe? Não é isso, gente. Tenho essa vontade de estudar, de adquirir conhecimento, para não julgar de forma tão errônea, né? Tão injusta, com essa doutrina tão bonita, que veio trazer essa verdade do mundo espiritual para todos nós. Que nós tenhamos os olhos, né? A mente aberta para o futuro, através do aprendizado, do conhecimento, disso aqui que nós estamos fazendo agora, né? Lendo, refletindo, trazendo informações de A, de B, da experiência de um, do outro, para chegar a uma conclusão. Não somente ficar jogando pedra, né? Ou criticando e proibindo as pessoas de adquirirem esse conhecimento que eles têm na realidade, que eles sabem que existe. Apenas por conveniências tais que eu não sei, cada um sabe onde seu calo aperta, eles proíbem. Como Kardec diz assim, tem medo de quê? Né? Está com medo de quê? E aqui, esse relato aqui, desse espírito lá em Bordeaux, em 1861, ele diz assim, que cada espírito sofredor, né, vai contar a causa das suas questões, dos seus enganos, das suas ilusões. O que o fez, né? Cair assim, ter tanto pavor, ter remorso, ter tanta dor, tanto desespero. Então, vai mostrar a fé que eles vão adquirir, muitos que desencarnam ateus, né? Muitos desencarnam, né, cada um na sua religião, e se confrontam com as suas verdades, que aprenderam aqui na Terra, e aí ficam no desespero, não entendem nada. E quando nós os chamamos, quando eles se apresentam no trabalho mediúnico, o que eles terão? Esclarecimento, conforto, né? Porque é esse o objetivo do Espiritismo, é trazer consolo, conforto, conhecimento, né? Do mundo espiritual. E porque até nós vamos ter uma facilidade muito maior de estar aqui nessa Terra quando nós tivermos a consciência de que nós somos espíritos dessa jornada da carne, e que é rápida. E aí o mundo
mundo muda. A ótica da vida muda, tudo muda. Porque nós vamos ter outro sentido. Nós vamos aprender a bem viver para bem morrer. Né? É assim. E é isso que ele diz aqui, esse espírito lá em Bordel. Que nós vamos, ele diz aqui, ó, vereis os progressos do culpado. Quer dizer, que coisa boa é você perceber a evolução de um irmão seu. Né? Vamos ver assim, o irmão que foi para o crime. Alguns deles conseguem sair, com muito esforço, né? Conseguem sair. E não é bonito você ver uma pessoa conseguir vencer a si mesma? Nossa, como é gratificante. Pois é isso que ele está falando aqui, ó. Como o cirurgião segue os progressos da ferida que ele cura. É a mesma coisa. Quantos ensinamentos, né? André Luiz traz do mundo espiritual na série lá do Chico, do André Luiz. Mas é muita coisa. Muitos equipamentos que ele, lá naquela época, já descrevia, nós estamos utilizando agora. Então, gente, é questão de boa vontade, né? De abrir a alma e tentar entender. E se não quer entender, pelo menos não julgue de forma tão assim... eu não vou dizer que é maldosa, não. É de forma tão assintosa, né? De nos julgarmos seres do demônio. Não somos, não, gente. Nós somos pessoas do bem, tá? A doutrina espírita é maravilhosa. O evangelho, né, que está implícita lá dentro das obras, é a nossa ferramenta, a luz que vai nos orientando na estrada escura. E os conhecimentos dos espíritos nos clareiam a caminhada. Com certeza, quando nós desencarnarmos, nós vamos quer dizer, não deveremos, né, ficar desesperados com essa mudança de uma dimensão para outra, né? Nós vamos ter entendimento que, voltei para casa, vou recomeçar, porque é um recomeço, né? Então é isso, gente. Terminamos assim o 11º capítulo da proibição de invocar dinheiro. Chegando ao final de mais essa etapa desse livro aí maravilhoso. E para a semana a gente vai entrar numa outra etapa também muito boa, que é a segunda parte do livro. Sim, é a passagem, né? Ele vai colocar aqui Kardec sobre a passagem, né? O desencarne. Passagem. O primeiro capítulo vai ser a passagem. Muito interessante. É um capítulo pequeno, vai ser rápido. Os capítulos são pequenos, mas é muito interessante os diálogos, né? Sim, muito bacana. Vai trazer para a gente bastante conhecimento, com certeza. Eu já andei curioso vendo. Já andei dando uma olhadinha. É muito bom essa parte aí. Essa é a parte que eu mais gosto do livro. A outra não seja importante, claro que a outra tem a importância é o esclarecimento. Mas aqui Isso. Tudo isso que nós aprendemos aqui até o momento vai nos dar base para o entendimento dos relatos. Isso. E muitos relatos vão ser a exemplificação do que nós estudamos aqui. Com certeza. São exemplos, né? Então, na próxima semana, dia 24, gente, vamos lá, dia 26. Dia 26. Dia 26 a gente vai estar aqui falando aí sobre a passagem, capítulo 1 da segunda parte do livro. É muito interessante, aconselho para vocês dar uma olhadinha, vai dando uma lida antes,
para quando chegar um dia acompanhar com a gente aí. Eu acho que é muito interessante. É muito, vai nos revelar, com certeza, bastante conhecimento. Ok? Gente querida, a gente está chegando aí no final. A Eliana está com a garganta dela aí um pouco ruimzinha, não vamos forçar, não, porque beber bastante água. Meu amigo, tá bem? Tá bem, graças a Deus, tá tudo bem. Passearam bastante, já estão de volta e a gente toma aí no trabalho. Esse final de semana a gente vai ter trabalho duplo aí, vamos ter trabalho sábado, melhor. Eu tenho amanhã, já começo amanhã. Amanhã não, minto. Eu volto para a atividade, amanhã é quinta ainda, né? Sexta-feira, dia 21, a gente começa o estudo novo. No sábado, nós temos à noite um bate-papo com a apresentação do Leandro, que vai trazer para a gente um trabalho muito, muito interessante. Eu achei, pelo menos, bastante interessante, que é o envolvimento e comprometimento do médium com a casa espírita, do praticante, né, com a casa espírita. Eu achei legal o trabalho dele, já dei uma lida já no trabalho, eu achei muito interessante. Eu acho que é bacana, é muito mais para os jovens, principalmente. Os jovens estão sendo convidados, vamos ver se comparece. Pode dar sua contribuição aqui para a gente. E no domingo a gente começa as histórias que os espíritos contaram, não. Domingo a gente tem a conclusão. Na sexta-feira que a gente vai falar sobre as histórias que os espíritos contaram. Aqueles que tiverem interessados em saber o que os espíritos contaram, é só comparecer no canal. Aí já vai estar lá no canal mesmo, no canal Estudar Kardec. 100% Estudar Kardec agora. Agora é a coisa nova, ficou bonita. Nossa, sabe? Eu andei tão triste quando o pessoal fala, eu vou no teu canal e não acho as coisas que você fala. Como é que você não acha, gente? Está tudo lá, tudo gravado. Tem playlist lá, dá com pau, tem 1.700 vídeos, tem troço pra caramba. Vocês não acharam? Aí que eu fui descobrir que tem um colega, um amigo, tá, vamos. Trocando ideia um com o outro, coisa e tal. Aí eu falei, sabe, o negócio é como eu falei ontem para um amigo meu. Eu falei, não, eu já estou mais evoluído, eu vou trocar o nome, não vou ficar brigando por causa de nome, não, gente. É só trocar o nome, está tudo certo. Pronto. O trabalho continua, não para, não. Gente, muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam do Natal das nossas crianças lá da África. Eu vou falar para vocês. O Natal, deixa eu abrir aqui na minha página que eu falo para vocês. O Pix é natalafrica@fraternidadesemfronteiras.org.br. Eu estou trabalhando muito em cima disso. Espero que vocês nos ajudem, contribuindo lá com o Natal das nossas crianças. Não é que eu não esteja olhando para o Natal das nossas crianças daqui. É que as de lá não têm o apoio suficiente que as daqui têm. Infelizmente, eles estão esquecidos lá no país deles, lá, bem afastado de tudo e de todos. Então, se a gente não colaborar por aqui, daqui, quer dizer, as nossas crianças lá não vão. Apesar de que, Eliana, é um troço tão fantástico aquelas crianças de lá, não só as crianças quanto os adultos também, eles podem estar 2, 3 dias sem comer, mas está sempre com um sorriso no rosto, está sempre alegre, está sempre cantando, está sempre feliz com tudo. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, estou 3 dias sem comer, mas está com um sorrisão desse tamanho no rosto. Gente, é um exemplo fantástico a gente entender, ver aquele pessoal de lá comparecer. Eu queria tanto poder ir lá, mas infelizmente há algumas dificuldades que me impedem de ir até lá. Não pelo lado financeiro, até pelo lado da saúde mesmo. É uma mão de obra. Para mim, andar de avião ou coisa e tal é muito complicado. É muito complicado. Eu tenho que tomar medicação específica para isso, para aquilo. E é um rolo danado. Mas eu vou fazendo meu trabalho daqui, que eu acho que chega até eles lá. Foi legal. Com certeza. Essa semana que passou, no sábado, a Fraternidade completou 16 anos de existência. Mas foi um dia maravilhoso aqui na internet.
de 8 horas da manhã até 1 da tarde. Foi transmissão feita direto de lá do Malawi para cá. Havia até alguns amigos que estão lá na caravana, passou. Mas foi muito bom, foi muito legal. Então, quem puder colaborar, colabore aí com a gente, tá? Aqueles que colaborarem, não esqueçam, eu já ia esquecendo de falar. Aqueles que colaborarem, mandam um e-mail para mim, gente. Vocês têm que mandar um e-mail para mim, dizendo, ó, eu colaborei lá com o Natal das crianças, coisa e tal, blá, 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 Natal da África. E manda para mim um e-mail, ok? Canal estudarkardec@gmail.com. Manda para mim que depois vocês vão ganhar livros. Nós vamos sortear 2 livros. Um é esse aqui, o Livro dos Espíritos, novinho, chegou lá, zerado. Está aqui, eu comprei para ajudar a casa, uma casa aí, e trouxe aqui para dar de presente para vocês, ok? Gente bonita, gente amiga, obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês aí, e a gente se vê na sexta-feira no canal Estudar Kardec. Um beijo, gente. Fomos!